A maioria dos traders opera no nível errado do problema. Essa afirmação é direta e necessária, não como crítica, mas como constatação. Grande parte das tentativas de evolução no day trading acontece em uma camada superficial, técnica e limitada, enquanto a verdadeira origem dos resultados permanece ignorada. Existe uma compreensão simplista amplamente aceita. A ideia de que resultados são consequência direta de estratégia, setup ou ferramenta. Como se o mercado fosse um mecanismo previsível que responde apenas à lógica correta aplicada da forma correta. Essa visão cria a ilusão de controle, mas falha em explicar por que o mesmo método gera desempenhos tão distintos em momentos diferentes. O erro central de interpretação está justamente aí. O trader acredita que está lidando com um problema técnico, quando na realidade está lidando com um fenômeno interno. A estratégia não age sozinha. Ela é mediada por quem a executa. E quem executa não é estático. É um sistema vivo, emocional e cognitivo em constante variação. O que muda de uma operação para outra não é apenas o mercado. É o estado interno ativo no momento da decisão. Atenção, expectativa, tensão, clareza, pressa, confiança. Esses estados não são acessórios, eles são o próprio filtro através do qual a realidade é percebida. Quando esse ponto não é compreendido, o trader tenta corrigir efeitos externos para resolver causas internas. Ajusta parâmetros, troca abordagens, adiciona complexidade. E quanto mais tenta controlar o mercado, mais perde contato consigo mesmo. O resultado não nasce da estratégia. Nasce do estado interno que está operando a estratégia naquele instante específico. Esse estado influencia a leitura, o timing, a gestão, a tolerância ao risco e a relação com o erro. Ele define se a decisão será clara ou confusa, firme ou hesitante, coerente ou reativa. Reconhecer isso desloca o eixo de controle. Não para fora, onde nada pode ser dominado, mas para dentro, onde existe espaço real de trabalho e refinamento. Esse deslocamento é desconfortável no início, porque exige responsabilidade, mas é exatamente ele que abre caminho para a consistência. A partir daqui, o foco deixa de ser encontrar a ferramenta certa e passa a ser compreender os estados que antecedem cada ação. Estados que se alternam, se influenciam e se complementam. Criativos, executivos, observadores e estáveis. Este conteúdo não propõe abandonar a técnica. Propõe integrá-la a uma compreensão mais ampla e mais precisa de como decisões realmente são tomadas. Porque só quando o trader entende o próprio funcionamento interno é que a técnica deixa de ser frágil. O terreno agora está preparado, não para mais informação, mas para mais consciência. Todo processo consistente no day trading começa antes da execução. Começa em um estado que não é técnico, mas perceptivo. Um estado criativo no sentido mais preciso da palavra. Criar aqui não significa inventar cenários, significa perceber a realidade com clareza suficiente para permitir que a ação correta emerja. Antes de qualquer entrada, existe um momento silencioso, um intervalo onde o trader observa, não apenas o gráfico, mas o ritmo, a estrutura, a relação entre preço e tempo. Nesse estágio, a percepção vem antes da ação. Não há pressa para decidir, há abertura para entender. Esse estado criativo exige presença, exige atenção contínua ao que está acontecendo agora, não ao que deveria acontecer. Quando a mente está ancorada no presente, a leitura se torna mais sensível. Movimentos deixam de ser apenas candles e passam a ser comportamento. A intenção desempenha um papel decisivo nesse processo. Quando o trader se aproxima do mercado com a intenção de extrair algo rapidamente, a percepção se estreita. Quando a intenção é compreender o movimento, a clareza se expande. A mente deixa de forçar respostas e passa a permitir que elas apareçam.
Nesse estado, o tempo deixa de ser inimigo, ele se torna aliado. O trader não corre atrás do mercado, ele acompanha, ele espera, ele permite que a estrutura se desenvolva. O timing surge da observação contínua, não da ansiedade por participar. O processo começa a se revelar como uma expressão interna. A forma como o trader observa é a forma como ele age. Uma mente dispersa gera leituras fragmentadas. Uma mente presente gera leituras coesas. O gráfico não muda, o observador muda. É nesse ponto que muitos confundem sensibilidade com liberdade total. Acreditam que estar em um estado criativo significa operar de forma aberta, intuitiva e sem limites claros. Esse é o risco oculto desse estágio. Sem critério, a sensibilidade se dispersa. Quando não há filtros definidos, a percepção começa a captar tudo ao mesmo tempo. Cada micromovimento parece relevante, cada variação parece uma oportunidade. O excesso de informação dilui a clareza. A intuição perde direção. O estado criativo precisa de contorno, precisa de limites que organizem a percepção. Caso contrário, ele se transforma em ruído sofisticado. O trader sente muito, percebe muito, mas decide pouco, ou decide mal. Essa é a limitação natural desse estágio quando isolado. Ele abre possibilidades, mas não seleciona. Ele amplia o campo, mas não define a ação. Ele é essencial para a leitura, mas insuficiente para a execução. Criar exige sensibilidade, exige presença, exige tempo. Executar exige precisão, exige critério, exige decisão. É dessa tensão que nasce a próxima etapa. Depois que a sensibilidade desperta e a leitura se torna mais fina, surge uma necessidade inevitável: a necessidade de contenção. Criar exige abertura, executar exige estrutura. Sem essa transição, o trader permanece preso à dispersão criativa, enxergando muito e realizando pouco. O estado de execução precisa nasce do planejamento prévio. Não como rigidez, mas como organização mental antecipada. Antes do mercado abrir, antes do preço se mover, o trader já sabe o que procura. Ele não improvisa critérios em tempo real. Ele os define quando a mente está estável. Planejamento não é previsão, é delimitação de espaço. Define onde agir, onde não agir. Define o que é válido e o que é ruído. Essa clareza reduz drasticamente a carga cognitiva durante a operação. A mente deixa de decidir a cada segundo. Ela apenas reconhece. Critérios claros funcionam como filtros perceptivos. Eles silenciam possibilidades irrelevantes. O trader deixa de reagir a tudo o que se move. Ele passa a responder apenas ao que se encaixa. Isso cria foco. E foco gera segurança. Nesse estado, a ação acontece sem hesitação. Não porque não exista risco, mas porque o risco já foi aceito antes. A dúvida não surge no momento do clique. Ela foi resolvida no planejamento. O corpo executa o que a mente já decidiu em um estado mais lúcido. A hesitação é sempre um sintoma de conflito interno. Quando critérios são vagos, cada entrada vira um debate. Quando critérios são claros, a ação se torna simples. Não fácil. Simples. A precisão reduz o ruído decisório. O trader para de negociar consigo mesmo. Ele não ajusta regras sob pressão. Ele não racionaliza impulsos. Ele segue um roteiro interno previamente definido. Esse estado cria uma sensação concreta de controle técnico. Não controle sobre o mercado. Controle sobre o próprio comportamento. O trader sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo e sabe quando não deve fazer nada. Essa segurança operacional tem um efeito direto sobre o emocional. A ansiedade diminui, a pressa desaparece. O medo perde força, não porque o trader se tornou imune, mas porque a estrutura sustenta a mente. Porém, existe uma limitação silenciosa nesse estado. A execução precisa, quando desconectada da leitura interna, acumula tensão. O trader executa corretamente,
segue o plano, mas ignora sinais internos de desgaste, de rigidez, de esforço excessivo. Quando a execução se torna puramente mecânica, a mente começa a resistir. O corpo sinaliza, a atenção cai, a irritação aparece. Pequenas falhas começam a surgir não por falta de técnica, mas por excesso de contenção. A disciplina sem autopercepção cobra um preço interno. O trader mantém a forma, mas perde contato com o estado. Ele continua executando, mas já não está presente. A precisão se mantém por um tempo. Depois se rompe. Esse é o ponto em que muitos confundem disciplina com endurecimento. Acreditam que executar bem é ignorar o que sentem, quando na verdade executar bem exige escutar sem obedecer cegamente. A execução precisa é indispensável. Ela transforma a intenção em ação concreta. Ela protege o trader do caos, mas ela não é autossuficiente. Precisão sem autopercepção cobra um preço interno, e esse preço, cedo ou tarde, se manifesta na decisão. Existe um ponto no desenvolvimento do trader em que a execução já não é o maior problema. A técnica está razoavelmente estruturada. O processo existe. As regras são conhecidas. Ainda assim, algo continua falhando, não de forma evidente, mas de forma recorrente. É nesse ponto que se revela a camada psicológica por trás da execução. O estado de observação surge quando o trader começa a se enxergar operando, não mais apenas olhando o gráfico, mas observando a própria mente enquanto toma decisões. Esse deslocamento de atenção é sutil, porém decisivo. A primeira distinção que precisa ser feita é entre fato e reação. O fato é o movimento do preço. Neutro, impessoal. A reação é aquilo que surge internamente diante desse movimento. Expectativa, frustração, medo, impaciência, esperança. Quando essas duas coisas se confundem, o trader passa a reagir ao que sente, acreditando que está reagindo ao mercado. Observar é perceber essa diferença em tempo real. Ao fazer isso, padrões começam a se revelar, não padrões gráficos, padrões emocionais. O trader percebe que certas situações despertam sempre a mesma resposta interna. Um loss específico gera pressa. Uma sequência de ganhos gera excesso de confiança. Um horário do dia gera dispersão. Um ativo específico ativa tensão. Esses padrões não são aleatórios. Eles formam a assinatura emocional do operador. A relação com erro e perda se torna um dos principais campos de observação. Muitos traders acreditam aceitar o loss, mas ao observar com mais honestidade, percebem micro-reações internas. Contração no corpo, necessidade de recuperar, justificativas mentais, mudanças sutis de critério. O erro deixa de ser apenas um evento operacional e passa a ser um gatilho psicológico. E enquanto isso não é visto, ele continuará influenciando decisões futuras de forma silenciosa. A maturidade mental começa a se construir quando o trader deixa de lutar contra essas reações e passa a reconhecê-las. Não para eliminá-las à força, mas para compreendê-las como fenômenos transitórios. Observar não é julgar. Não é corrigir imediatamente. É criar espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço permite que a decisão deixe de ser automática. Com o tempo, o trader percebe algo importante. A maioria dos erros não nasce da falta de conhecimento. Nasce de estados emocionais não reconhecidos que assumem o controle da execução. No entanto, esse estágio carrega uma limitação clara. Observar sem estabilidade gera excesso de análise. O trader começa a se observar demais, questiona cada pensamento, cada emoção, cada intenção. A execução perde fluidez. A mente se torna pesada. A consciência, quando não está ancorada, vira vigilância excessiva. E vigilância excessiva paralisa. É por isso que a observação, apesar de essencial, não é suficiente por si só.
Ela precisa ser sustentada por um eixo interno estável. Um estado que permita observar sem se perder na observação. Observar é essencial. Sustentar o estado é o próximo passo. É a partir dessa necessidade que surge o próximo nível. Não apenas ver o que acontece internamente, mas permanecer íntegro enquanto isso acontece. Existe um estado silencioso que sustenta todos os outros. Um estado que não chama a atenção, que não se impõe, que não tenta controlar nada. Ainda assim, sem ele, nenhuma faceta do trader se mantém funcional por muito tempo. Esse estado é a equanimidade. Equanimidade não é apatia, não é indiferença, é neutralidade lúcida diante do que acontece. O trader equânime não reage automaticamente ao resultado. Ele observa, ele registra, ele permanece inteiro independentemente do desfecho. Nesse estado, o resultado deixa de ser um evento psicológico. Lucro e perda continuam existindo. Mas não produzem abalos internos, não alteram a identidade, não geram urgência. O trader não se sente elevado por um ganho nem diminuído por uma perda. A ausência de urgência é um dos primeiros sinais dessa sustentação interna. O tempo deixa de ser um inimigo. O mercado não pressiona. O trader não sente que precisa agir para provar algo ou recuperar algo. Ele entende que a oportunidade correta não exige pressa. Ela se apresenta quando as condições estão alinhadas. Sob pressão, a clareza se mantém. Não porque o mercado ficou simples, mas porque a mente não entra em conflito consigo mesma. O trader equânime consegue sustentar a atenção contínua mesmo em cenários adversos. Ele não se fragmenta, não se antecipa, não se perde em possibilidades imaginárias. Esse estado cria espaço interno, um intervalo real entre estímulo e resposta. O preço se move, a informação chega, mas a ação não é automática. Ela nasce de um centro estável. É nesse espaço que a maturidade operacional se manifesta. A ação, quando ocorre, acontece sem esforço interno. Não há luta mental, não há convencimento, não há tensão acumulada. A decisão surge clara e é executada com naturalidade. A energia que antes era gasta tentando controlar emoções agora está disponível para leitura e precisão. Esse eixo silencioso é o que permite alternar entre os outros estados. O estado criativo não se perde em excesso. O estado de execução não se torna rígido. O estado de observação não cai em paralisia. A equanimidade sustenta todos sem competir com nenhum. Existe, porém, uma limitação clara. Equanimidade isolada não gera ação. Permanecer neutro o tempo todo não produz resultado. Sem intenção, sem critério e sem decisão, o trader se torna apenas um observador passivo. Por isso esse estado não substitui as outras facetas. Ele não cria, ele não executa, ele não analisa, ele sustenta. É a base invisível que permite que cada estado apareça no momento certo e desapareça quando não é mais necessário, sem apego, sem resistência, sem desgaste. Quando o trader desenvolve essa sustentação interna, algo fundamental muda. Ele deixa de operar para aliviar desconfortos internos. Passa a operar a partir de clareza. A mente não é mais um campo de batalha. É um espaço funcional. O estado ideal não substitui as outras facetas. Ele as sustenta. Ao percorrer todas as camadas apresentadas até aqui, torna-se evidente que o desempenho no day trading não nasce de um único estado, nem de uma única habilidade isolada. Ele surge da integração consciente de facetas internas, que, quando alinhadas, formam um operador funcional, estável e adaptável. O estado criativo mostrou a importância da sensibilidade. É nele que a leitura se abre, que a percepção se torna mais ampla e que o mercado deixa de ser apenas números para se tornar contexto. Sem essa abertura inicial, não existe leitura real, apenas repetição mecânica. O estado de execução trouxe a precisão,
a capacidade de transformar percepção em ação objetiva, planejar, filtrar, agir sem hesitação. Ele impede que a sensibilidade se disperse e oferece estrutura para que a decisão aconteça de forma clara e responsável. O estado de observação revelou a camada psicológica, a habilidade de perceber a própria atuação enquanto ela acontece. Reconhecer padrões emocionais, compreender reações diante do erro, aprender sem se punir. Esse estado cria maturidade e impede que o trader se confunda com suas oscilações momentâneas. Por fim, o estado de equanimidade apresentou o eixo silencioso que sustenta todos os outros. Neutralidade diante do resultado, ausência de urgência, clareza sob pressão. É esse estado que permite que os demais se manifestem sem conflito interno. Nenhuma dessas facetas atua sozinha. Sensibilidade sem execução se perde. Execução sem leitura interna acumula tensão. Observação sem estabilidade gera excesso de análise. Equanimidade isolada não produz ação. A maturidade está justamente na alternância consciente entre esses estados. O operador maduro não busca permanecer em um único modo. Ele reconhece o que o momento exige e ajusta sua postura interna com intenção. Cria quando é necessário perceber. Executa quando é preciso agir. Observa para aprender. Sustenta para não se perder. Quando essa integração acontece, o resultado deixa de ser um objetivo perseguido com ansiedade. Ele passa a ser consequência natural de um funcionamento interno coerente. A performance se estabiliza, não porque o mercado se torna previsível, mas porque o operador se torna alinhado. O mercado muda, ele continuará mudando. Volátil, incerto, indiferente às expectativas individuais. O operador alinhado permanece. Se você gostou desse áudio, se inscreva no canal e deixe um gostei. Comente abaixo sobre os seus insights. Ative as notificações para não perder nenhum áudio que for lançado. Te vejo no próximo vídeo.